Você precisa parar agora mesmo de chamar os profetas enviados pelo Senhor de profetas do caos. Entenda. Vou te relatar uma história que ocorreu com Jeremias. Jeremias, a partir do seu chamado, traz muitas palavras de julgo, juízo e intervenção de Deus contra o seu povo de obediência por práticas idólatras e práticas de imoralidade. As palavras do Senhor que vêm através de Jeremias não são palavras de alívio, de paz, de tranquilidade. Não. São apenas palavras de pesar da mão de Deus sobre aquele povo. Naquele tempo se levantou então um profeta chamado Ananias. Ele veio para tentar combater as palavras de Jeremias. Ele levantava com suas próprias opiniões, mas infelizmente no início do que ele iria dizer, ele falava: assim diz o Senhor. Hoje, no nosso tempo, muitas vezes nós vivemos situações como essas, que Deus está tentando nos alertar de situações que nós precisamos resolver nas nossas vidas e a gente não dá ouvidos. E diz que é um profeta do caos, são pessoas profetizando ruínas ao invés de profetizar restauração. Só que antes da restauração, se você está passando por uma situação em que Deus quer te tratar, você precisa passar por esse processo. Fugir do processo não minimiza o fato de que você precisa aprender com ele. Às vezes fugimos e Deus arruma outra forma de nos incluir nesse processo de tratamento. Não tem como fugir. E vem pessoas como o profeta Ananias, dizendo que isso vai passar, que isso é obra do inimigo. E não. Muitas das vezes é obra do Senhor. Sabe quando inconscientemente acontece isso conosco? Quando nós estamos nas redes sociais e quando vem aquele vídeo de confronto de ideias, confronto de pecado, você passa para cima. Quando vem aquele vídeo profetizando bênçãos, vitórias, de que o Senhor vai derramar, o Senhor vai trazer e vai prosperar, você curte, compartilha, comenta, diz amém, eu recebo. Mas quando vem uma palavra de confronto, você não diz que recebe e você passa esse vídeo. Às vezes é nesse momento que tem uma palavra que você precisa ouvir. Não é no vídeo que tem acalento, não é no vídeo que tem pessoas amaciando a sua carne, dizendo que Deus está vendo o seu sofrimento e Ele vai agir. Não. É numa mensagem de mude. Reveja os seus conceitos, reveja as suas atitudes, ore, busque, jejue. Cuidado com o que você assiste, cuidado para onde você direciona o seu olhar. Tome cuidado para os maus caminhos que você está seguindo. O nosso coração, ele se enche daquilo que a gente o alimenta. A nossa mente, o nosso coração só transborda daquilo que você coloca para dentro. Se você só coloca para dentro imoralidades, se você só coloca para dentro coisas fúteis e triviais, é disso que você vai viver. Você não vai viver o extraordinário de Deus. Não adianta eu dizer que estou orando por um avivamento no nosso país. Eu estou orando por um avivamento interno, a partir de mim. Porque o avivamento não depende de Deus, o avivamento depende de um povo que se coloca à disposição para que Deus possa agir. Não adianta, num culto, eu orar e clamar: Senhor, derrama o seu espírito sobre esse povo. Isso não é o que se busca em um culto. Isso é o que se busca no íntimo, no secreto. Não tem derramamento do Espírito Santo para as pessoas que não estão preparadas. O que é preparar-se? É buscar ao Senhor de todo o teu coração. É correr atrás do prejuízo espiritual que nós mesmos nos causamos. É parar de perder o nosso tempo, na verdade, é parar de investir o nosso tempo naquilo que não nos traz um retorno. Quanto tempo nós perdemos, isso nós ouvimos maciçamente, quanto tempo nós perdemos nas mídias sociais, quanto tempo nós perdemos com banalidades, ao invés de investir esse tempo em buscar ao Senhor, em nos colocar disponíveis a Ele. Todas as vezes que nós buscamos ao Senhor por um interesse, eu falo muito isso com meu filho, não devemos buscar ao Senhor por interesse. Vou te dar um exemplo muito prático. Você e eu, às vezes ficamos muito chateados com pessoas que só nos ligam quando precisam. Às vezes dão um telefonema, às vezes enviam uma mensagem: oi, bom dia, tudo bem? Quanto tempo? Como é que vai sua família?
Nossa, meu filho vai bem, muito obrigada. Poxa, eu precisava muito de um favor seu. A gente fica triste, a gente fica chateado, porque na realidade aquela pessoa não ligou para saber se o teu dia tá bom, não ligou para perguntar sobre o seu filho, ligou apenas para te pedir um favor. E quando é com Deus, quando é a gente fazendo isso com Deus, será que tem esse impacto negativo também na nossa mente e no nosso coração? Será que a gente se coloca no lugar de Deus em dizer, nossa, eu ficaria muito triste se uma pessoa me procurasse só por interesse? E é isso que você faz. Você dobra os seus joelhos e tem uma busca intensa apenas quando o calo aperta, apenas quando tem perseguição. Orar, ler a Bíblia, nossa, são coisas esporádicas, quase não faz. Mas quer avivamento, quer o derramar do Espírito Santo, quer sentir a presença de Deus, quer ter experiência, quer ver milagre. Como isso é possível se não é disso que você se alimenta? Você não vai ter esses resultados se você não buscar por eles. Que nessa história de Jeremias e Ananias, quando ele terminou de falar que viria bênçãos após uma profecia vinda pelo Senhor, através de Jeremias, dizer que o povo deveria se sujeitar ao rei Nabucodonosor, Ananias diz que não, que aquele povo não vai precisar se sujeitar ao rei Nabucodonosor e que ele vai trazer de volta a glória daquela nação e que o povo será trazido de volta, os cativos que foram levados serão trazidos de volta, os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta, mesmo o Senhor tendo falado através do profeta Jeremias totalmente ao contrário. Quando ele termina de falar, Jeremias concorda com ele. E ele diz, amém, que assim seja, que o Senhor traga os cativos, que o Senhor nos restaure, que os utensílios do templo sejam devolvidos, que se cumpra assim toda a palavra que você tenha dito. Entretanto, ouça o que eu tenho a dizer para você. Todos os profetas que vieram antes de você e de mim não profetizaram bênção, profetizaram maldição, jugo, juízo e falta de paz. Hoje você vem aqui profetizar maravilhas. Então, nós saberemos se é verdade a sua próspera profecia, que você veio trazer prosperidade para um tempo de guerra. Nós saberemos se essa profecia é verdadeira, se ela se cumprir. Então Ananias fica muito revoltado, puxa o jugo do pescoço de Jeremias, o jugo que Deus o havia instruído para fabricar, puxa, arranca e quebra. E ele diz que como essa ação, Deus iria quebrar o jugo do reinado de Nabucodonosor sobre aquela nação. Jeremias não entra em embate, não discute, ele apenas se retira do local. Então o Senhor mandou Jeremias voltar e dizer a Ananias, presta atenção. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Vá, volte, vai dizer a Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, porém um jugo sobre o pescoço de todas as nações para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a eles. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a eles. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias. E ele está traduzindo o que Deus lhe falou. Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra este ano. Você morrerá porque pregou rebelião contra o Senhor. Para se cumprir a palavra de Deus, o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Então, dobre seus joelhos, ora, peça ao Senhor discernimento. Um pastor amigo meu, o pastor Gilcimar Lopes, ele dá uma instrução maravilhosa para a sua igreja, que profecia você não recebe de olhos fechados, de cabeça baixa e chorando. Quando um profeta chegar na sua frente e disser, assim diz o Senhor, erga os teus olhos, erga a tua cabeça, olhe no fundo dos olhos dele e espere a palavra de Deus. E você saberá que aquele homem ou aquela mulher profetiza da parte de Deus se essa palavra se cumprir.
Por isso que nós vemos muitas pessoas frustradas com o Evangelho, frustradas com Jesus, porque receberam profecias que nunca vieram de Deus. Receberam aquela palavra e se apegaram a ela porque não tinha intimidade com o Senhor a ponto de discernir o que vem dele e o que não vem dele. O profeta Jeremias, com autoridade, foi até aquele homem e disse que ele não era um homem de Deus. Então, muito cuidado quando você ouve muitas palavras de prosperidade, gozo e paz, no momento em que você sabe que tudo que você está vivendo são reflexos das suas próprias atitudes. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu passei por uma situação parecida dentro de uma igreja. Fui num culto de consagração. Eu, na presença do Senhor, sou muito chorona. Choro até cantando louvor dentro do carro, em casa. Sou emotiva de lendo livros que trazem a verdade da palavra de Deus. Sou emotiva lendo a Bíblia. Então eu choro para tudo. Nessa igreja, no culto de consagração, a minha intenção, assim que eu saí de casa e ofereci um jejum ao Senhor, foi pela minha vida espiritual. O centro daquela consagração, daquele dia, daquelas orações seriam direcionadas para a minha vida espiritual, para viver realmente esse reavivar do Senhor. Quando eu cheguei na igreja, tinha um louvor, a palavra, e um pouquinho antes do final começou o momento de revelações. E no meu íntimo, eu pedia ao Senhor o tempo todo, não que Ele falasse comigo através de pessoas, mas que Ele falasse comigo através da sua palavra. E eu dizendo, eu quero, Senhor, ouvir a tua voz através da tua palavra, eu quero interpretar, eu quero receber direcionamentos. E foi nesse momento, como eu já disse, eu chorando muito, veio uma mulher e colocou a mão no meu peito e levantou as suas mãos e eu olhei para ela, estava ainda recuperando as minhas forças pela minha oração interna, e eu olhei para ela, ela falou, o Senhor manda te dizer que esse espírito de suicídio que está rondando na sua vida já está repreendido. Todo esse pensamento que você está tendo de morte, o Senhor está repreendendo agora, em nome de Jesus. Eu olhei para ela e falei, irmã, você está equivocada. Eu nunca tive esse pensamento. Nunca passou pela minha cabeça desonrar a Deus dessa maneira. Ela tirou a mão, saiu, virou as costas falando em línguas. Irmãos, cuidado, não receba esse tipo de palavra. Não receba. Isso entra na sua cabeça, às vezes você nem estava com esse pensamento e começa, Senhor, será? Será mesmo? E começa a trabalhar isso na sua cabeça. Cuidado. O espírito do inimigo, o inimigo também se disfarça de um anjo de luz. Nós precisamos ter esse discernimento. Não é pecado você confrontar alguém que está falando uma inverdade. Quando é de Deus, nós sabemos que é e nós abaixamos a nossa cabeça e pedimos perdão. Senhor, perdoa por esse mau pensamento. Eu recebo o seu confronto. Eu recebo essa palavra que o Senhor está me trazendo. Mas quando não é de Deus, você precisa ter discernimento, sim, para confrontar esse tipo de palavra. Eu sei que às vezes é difícil a gente ter essa maturidade, principalmente no início da fé cristã. Mas Deus está disposto a te entregar. Deus está disposto a te dar todas as promessas que estão descritas nesse livro. Ele está disposto a te entregar discernimento, orientação. O Espírito Santo está disposto a nos discernir e nos orientar durante as 24 horas do nosso dia. Acordados, através de sonhos, a todo momento, se vivermos não somente em oração, mas em espírito de oração. Kelly, o que é espírito de oração? É ficar 24 horas orando? Não. Espírito de oração é quer sentado em espírito de oração, quer andando em espírito de oração, no trânsito em espírito de oração, em casa em espírito de oração. Eu peço muito isso ao Senhor, principalmente dentro da minha casa, principalmente na tratativa com o meu filho. Eu peço muito ao Senhor discernimento para lidar com as situações do dia a dia, porque educação não é discurso, educação é exemplo. Então, a todo momento, quando acontece alguma situação que eu vejo que é primordial que haja um ensinamento, um direcionamento bíblico, eu discipulo meu filho.
Eu sou a mãe dele. Então, a minha obrigação é discipular. A Bíblia fala o tempo todo de posteridade, de a gente ter que passar para os nossos filhos o que está na lei do Senhor. E eu não perco essas oportunidades. Eu não deixo de falar do amor, da palavra, não deixo de trazer ensinamentos por situações do dia a dia que ocorrem, de trazer a Bíblia para a nossa realidade no momento em que acontece um embate e que eu preciso mediar algum conflito dentro de casa com ele, com as situações de não entender uma repreensão. Então, tudo isso a gente traz da base bíblica. Se você não lê, você não tem como receber, não tem como saber, não tem como discernir, além de não ter como discernir também para o seu filho e orientar os da sua casa. O meu filho é o meu primeiro ministério e eu assumo essa responsabilidade. Ele tem apenas 8 anos, mas ele é o meu primeiro ministério. Esses dias a gente estava na igreja, o pastor estava falando sobre batismo, que haveriam novas turmas para as pessoas se cadastrarem para se batizar. E o meu filho falou: mãe, eu posso me batizar? Eu falei: ainda não. Você só pode se batizar a partir dos 10, 11, 12 anos. No momento você ainda não pode se batizar. Mãe, você vai poder me batizar? Eu falei: não, filho. Só pode te batizar um pastor, alguém que for ordenado ao pastoreio. E ele disse, e a resposta dele me emocionou. Falou assim: mãe, mas você é minha pastora. Não é incrível quando a gente ouve isso dos nossos filhos? Não perca a oportunidade de ouvir isso do seu filho, de direcionar, de orientar, de pedir a Deus graça, porque eu sei que existem alguns momentos que a gente perde sim o equilíbrio, fala o que não devia, aumenta o tom de voz de uma forma que não deveria, mas isso precisa ser milimetricamente balanceado pela presença do Espírito Santo, não por nós, e reconhecer as vezes que nós erramos, porque nós também nos excedemos. E todas as vezes que eu erro, que eu me excedo, eu chamo ele e peço desculpas. Filho, a mamãe se excedeu. Filho, você me perdoa, eu não queria ter agido dessa forma com você. E quando ele também se excede, a primeira coisa que ele faz é se desculpar. Às vezes eu não preciso brigar com ele, nem chegar ao ponto de chamar a atenção. Quando ele faz, ele para, pensa e se desculpa. É esse tipo de exemplo que nós precisamos ser. O exemplo que acerta e o exemplo que reconhece quando erra. Então, ouça a voz do Senhor através da sua palavra. Não busque profetas e profetisas, busque a revelação da palavra de Deus. Porque quando ele quiser falar com você, ele vai usar sim outras pessoas. Mas mais do que isso, ele quer usar a revelação em você através do Espírito Santo, da sua palavra, te direcionar e te guiar. Então, busque ao Senhor. Como o pastor Luciano Subirá diz no livro Até que Nada Mais Importe, o Senhor fala conosco por reciprocidade. Quanto mais a gente busca, mais ele dá respostas. Quanto mais a gente se entrega, mais o Senhor se revela. Como um jogo de dama, você dá o primeiro passo, Deus dá o próximo. E assim nós vamos nos inteirando. Que você tenha um dia abençoado e que essa palavra arda no seu coração dia após dia. E compartilhe esse vídeo. Toda vez que você curte, compartilha e comenta, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Obrigada por estar aqui e que Deus te abençoe.